Shalom a todos. Vamos continuar hoje de novo aqui com a graça de Deus, terminando o livro de Romanos. Deixa eu ver quantos versículos tem esse capítulo. 27. Acho que a gente faz duas vezes. Vamos ver aqui. Versículo 20, tem 27 versículo, capítulo 16, o último capítulo de Romanos. Romanos, que é o evangelho do apóstolo Paulo, que o Senhor Jesus deu a ele. Ele escrevendo ali para a igreja de Roma. As cartas maiores que Paulo escreveu foi para a igreja de Roma e para a igreja de Coríntios. Foram as cartas maiores que nós temos, né? Com certeza nós não temos todas as cartas dos apóstolos em mão, não. Muita coisa foram perdidas, mas aquilo que nós temos é suficiente para nos ensinar muito. Não tem desculpa, não. Ok? E o apóstolo Paulo ali recomendando ali a igreja de Roma, para que eles não ficassem com discussões tolas, condenando os irmãos por coisas que não eram tão importantes. E hoje a gente vê muito isso, as pessoas condenando os outros por coisas que não é tão importante. Ok? A vida não tá fácil para ninguém, não, gente. Eu não vou enganar vocês, não, porque tá cada vez pior. Mas nós temos que buscar o Senhor, clamar pela misericórdia dele, dia e noite. Você tá dormindo, acorda, já ora. Você tá na rua, tá? Sai das coisas feias da internet. Vá ler a Bíblia, vá buscar o Senhor, porque não adianta ficar reclamando, não. E nem revoltado com a vida, não vai mudar nada. Ok? Então aqui fala assim: recomendo-lhe a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja de Secreia, para que vocês a recebam no Senhor como convém aos santos e ajudem tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Okay? Então essa irmã Febe, ela com certeza ela estava indo para Roma, e Paulo está recomendando para que eles recebessem, a igreja de Roma recebesse bem a irmã Febe. Gente, naquela época não tinha esse negócio de papa igreja, não tinha esse negócio de dizer que Pedro era o papa da igreja de Roma. A gente não tinha nada disso. Nada não. Ok? Hoje em dia eu vejo muita intrigas. Acho que essa é a palavra mais correta. Eu vejo muitas intrigas entre cristãos e evangélicos. Muitas intrigas entre cristãos católicos e evangélicos, tem muita intriga. E também entre os próprios católicos hoje em dia também tem muita intriga, porque tem aqueles que continuam querendo ser fiéis às doutrinas da Igreja Católica, que foram decididas ao longo do tempo dos concílios, ok? O apóstolo Pedro não. Coloca a culpa do apóstolo Pedro não. Muitas coisas foram decididas ao longo dos concílios. Vocês estão certo ou errado, gente? Não estou julgando isso. Só estou dizendo que não pode ficar essa intriga que tá aí, que tem entre os evangélicos e católicos, seja romano ou ortodoxo, ou os ortodoxos até que não fica. Eu nunca vi um ortodoxo. Também não sigo. Assim, não tem nenhum. Conheço um ortodoxo de língua portuguesa, né? Vou até procurar. Mas o cristão ortodoxo, cristão católico ortodoxo que eu conheço de língua portuguesa é romano, da igreja, né, romana. E
eles e critica os evangélicos, critica Lutero. Gente, deixa esse negócio no passado, vamos viver daqui para frente, né? E entre eles mesmos tá tendo problema. Por quê? Porque o líder deles, o maior líder considerado da religião, quebrou todas as regras da igreja que você possa imaginar, foram quebradas. Todas as regras da Igreja Católica Romana que vocês possam imaginar foram quebradas. Então isso também nos bastidores está em divisão, ok? Não só no bastidor, na internet você vai achar muita coisa sobre isso, entre eles próprios. Mas nós temos que continuar pregando o evangelho, foi para isso que nós fomos chamados, ok? Aleluia, glória a Deus. Por que eu estou falando isso? Porque essa igreja era de Roma, Paulo escreveu para ela, estava recomendando que a irmã Febe ia para lá, para eles receberem ela bem, que ela era uma pessoa do bem, que fazia o bem para os outros. E aqui não tem nada de papa nessa igreja, não tinha nada, nem Pedro, nem papa nessa igreja de Roma, que é o início da igreja romana. Que depois, com o tempo, foram criando coisas, mais coisa. E eu não estou aqui vindo para falar mal de ninguém, eu estou falando que está na hora de acabar essa intriga entre católicos e evangélicos. Vamos continuar aqui. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Então lá também em Roma estava Priscila e Áquila, que já tinha cooperado. Às vezes a Roma estava em perseguição, o povo saía, depois voltava. Então Priscila e Áquila, Paulo encontrou com eles na pregação. Teve uma época os judeus estavam sendo perseguidos, porque eles eram judeus convertidos a Cristo, a Priscila e Áquila. Uma vez estava sendo perseguido lá em Roma, eles tiveram que sair, mas depois eles voltaram. Ok? E o apóstolo Paulo está falando para eles, saúdem, dá meu, como diz aqui, saluta. Ok? É de saudações. Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Já tinha pregado o evangelho junto com o apóstolo Paulo. Uma época da perseguição eles saíram, depois eles voltaram. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Todas as igrejas dos gentios também agradecem, ok? Todas as igrejas dos gentios. Tinha muita igreja que já era considerada dos gentios, porque muitos gentios se converteram. A igreja ela começa com o judeu, a base dela é judaica, a igreja de Cristo. Mas chegou uma hora que tinha tanto gentil convertido, tanto gentil, a Ásia toda, que aqui fala as quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ok? Nessa época tinha bastante igreja dos gentios, cristãs. Saúde igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúde meu querido Epeneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Ok? E aqui a gente está vendo que é só... A gente está vendo aqui que é só saudação, é só cumprimento. Só mandando lembranças, como a gente diz, dá lembrança para fulano, ok? Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúde Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim, ok? Então aqui fala de uma Maria, eu não sei qual dessas Maria, porque tinha muitas Marias no cristianismo, né? Saúde Maria, mas era alguém que o apóstolo Paulo conhecia. Saúde Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúde Adrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são bem conhecidos entre os apóstolos
e que estavam em Cristo antes de mim. Eram pessoas que já eram convertidas há muito tempo. Saúde Ampliato, meu querido amigo no Senhor. Saúde Urbano, que é nosso cooperador em Cristo. Também meu amado Estaquis. Então muitas pessoas tinham ido para Roma. Parou, acho que tinha parado a perseguição lá. Então nessa época tinha bastante pessoas em Roma. Que Paulo está saudando. Se Paulo está saudando cada um aqui, porque ele conhecia. Saúde a Teles, aprovada em Cristo. Saúde os da casa de Aristóbulo. Saúde meu parente Herodião. Saúde o da casa de Narciso, que estão no Senhor. Ok? Então, tipo, dê lembranças a eles. Ok? Saúde em Trifena e Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Acho que devia ser duas irmãs, né? Trifena e Trifosa. Tinha uns nomes estranhos por causa da tradução, né? Depois que traduz que é assim, mas eu não sei como que era. As quais trabalham no Senhor. Saúdo a querida Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saúdo a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a mãe dele, que também tem sido mãe para mim. Saúde Anzicrito, Flegonte, Hermes, Pétobras, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Era muita gente para fazer saudação, gente. Saúdo Filógo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que reúnem com eles. Saúde uns aos outros com um beijo santo. Todas as igrejas de Cristo manda saudações, manda lembrança. Okay? Irmãos, peço que note bem aqueles que provocam divisões. Aí depois de dar tanta lembrança, tanta saudação, ele falou, faz atenção, como diz aqui na Itália, eles falam, fa atenção, fa attenzione, fa attenzione. Okay? Notem bem que peço que notem, ou faz atenção com aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, a face deles, a face dele. Até hoje nós temos que fazer isso, ok? O que nós temos que fazer? Afastar daqueles que ficam provocando divisão, a face deles, ok? Naquela época já tinha, o apóstolo Paulo falou, afasta. Hoje em dia tem um monte de gente que vai para a internet dando uma de sábio, dando uma de conhecedor, disso, aquilo, que leu livros apócrifos e fica condenando a palavra de Deus, condenando o nome de Jesus. Cuidado com esses, afasta, sai fora, fuja deles. Irmãos, peço que notem bem aqueles que provocam, já li, porque esses tais não servem a Cristo. Não servem, eles estão por aí só para fazer confusão, eles não estão servindo a Cristo, ok? Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas simples. Quantas pessoas simples não estão por aí enganadas, dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, dizendo que o nome de Deus não é Deus, e estão tudo perturbados da cabeça, porque vai na conversa dos outros. No português é assim que a gente fala. Onde você viu algum lugar que o Senhor Jesus está falando, olha, não pode falar meu nome na língua dos gentios? Onde está escrito isso? Me mostra, não existe. Na cruz já estava o nome do Senhor Jesus na língua dos gentios. O Senhor Jesus não mandou tirar, não. Meu Pai Celeste, tenha compaixão, Adonai. Tenha compaixão desses que enganam e desses que são enganados. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Por isso me alegro por causa de vocês. Quero que estejam sábios no que diz a respeito ao bem e simples no que diz a respeito ao mal. Ok? Entre o bem e o mal esteja corretamente. E o Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus esteja com vocês.
Timóteo, meu cooperador, manda saudação. Lá vem mais agora, mais lembrança, mais saudação. Timóteo está mandando a saudação. O Lúcio, o Jason, Sosipatro, parentes, falando meus parentes. Paulo tinha parente também no ministério, que ele estava mandando lembrança. Eu, que era ele, Paulo, né? Tércio, que escrevi essa carta. Quem estava escrevendo para Paulo era o Tércio. Paulo ia ditando e o Tércio escrevia. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, manda saudações no Senhor. Então, quem estava escrevendo, apóstolo Paulo estava ditando e tinha o Tércio que estava escrevendo. Ok? E ele fala assim, o Tércio fala, eu também estou mandando saudações no Senhor. Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja, manda saudações também. Mandam saudações Erasto, tesoureiro da cidade, e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém, aleluia. Ora, o Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho. Paulo tinha um evangelho que o próprio Senhor Jesus deu para ele, ok? Poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do ministério guardada em silêncio desde os tempos eternos. Tinha coisa guardada em silêncio que foi revelada só para o apóstolo Paulo. Por isso que os messiânicos ficam doidos com isso, porque eles não querem aceitar problema deles, eu creio. Vamos seguir em frente. E que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dado glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Acabou Romanos. A este Deus, a esse eterno, a esse Hashem, ok? Que hoje em dia as pessoas falam que é Deus, é na nossa língua portuguesa. Se você tem vergonha até da sua língua, imagina do que mais você não vai ter vergonha. Então dá uma de pregador, mas tem vergonha até da língua portuguesa. Misericórdia. Afasta esses de nós, Senhor, e nós deles, que eles se convertam. Caso contrário, que eles fiquem bem longe dos filhos de Deus. Ok? E falar este Deus único. Deus único, Deus único eterno, ok? E sábio seja a glória por meio de quem, gente? Por meio de quem que a gente dá a glória a Deus? As pessoas acham que pode sair por aí de qualquer jeito. É por meio de Jesus Cristo, para sempre. Por meio de Jesus Cristo, que dá a glória a Deus, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica todos na Shalom até qualquer hora. Shalom, shalom, na graça de Deus. Depois a gente vai iniciar, na graça de Deus, a Coríntios. Aleluia. Tchau, tchau.